tá? Para pontuar e para fazer as suas observações, tá? A ideia aqui é nós discutirmos psicanálise de uma forma ampla. Então, eu inicio a leitura. Depois, se tu quiseres também, Cristiane, pode também me auxiliar na leitura. Sinta-se à vontade. Vamos lá. Outro homem, que não conheço pessoalmente, escreve: atingido por um duro golpe do destino, a vida me pareceu tão dura e hostil que imaginei que não encontraria força suficiente para sobreviver ao dia seguinte. E então, notei que quase diariamente eu me esquecia de dar corda no meu relógio, o que antes eu não omitia, pois que eu fazia regularmente antes de deitar, quase de modo mecânico e inconsciente. Agora, só raramente eu me lembrava de fazê-lo. Só quando eu tinha algo importante ou cativante para o meu interesse no dia seguinte. Seria essa também uma ação sintomática? Eu não pude dar-me nenhuma explicação. Quem se der ao trabalho, como fizeram Jung, a psicologia da demência precoce, 1907, vamos lembrar aí que o Jung de 1906 a 1913, ele estava junto com Freud, ele era psicanalista, né? Freud, Jung, Ferenczi, não, Ferenczi entre 1908 e o Jung em 1906. Né? O Jung entra porque o Freud queria tirar a psicanálise dos centros judaicos, né? Então, o Jung entra com essa ideia que o Freud pensava. O Maeder, um novo caminho para a psicologia. Freud e sua escola, 1909. De observar as melodias que cantarola para si mesmo sem intenção e com frequência sem perceber, poderá descobrir de maneira bastante regular a relação do texto com o tema que está ocupando essa pessoa. Além disso, o determinismo mais sutil da expressão do pensamento na fala ou na escrita mereceria uma consideração cuidadosa. Em geral, se acredita que se tem a opção de escolher as palavras com que se... Só deixa eu voltar aqui que eu acabei me perdendo. Além disso, o determinismo mais sutil da expressão do pensamento na fala ou na escrita mereceria uma consideração cuidadosa. Em geral, se acredita que se tem a opção de escolher as palavras em que se veste seus pensamentos ou imagens com a qual se deva disfarçá-los. Uma observação mais cautelosa mostra que outras considerações decidem sobre essa escolha e que na forma do pensamento cintila um sentido mais profundo, muitas vezes não deliberado. Bom dia, Rita. As imagens e as maneiras de falar das quais uma pessoa se serve preferencialmente quase nunca são indiferentes ao seu julgamento. Olha, interessante isso. As imagens e as maneiras de falar das quais uma pessoa se serve preferencialmente quase nunca são indiferentes ao seu julgamento, ao passo que outras revelam-se muitas vezes como alusões a um tema que naquele momento é mantido em segundo plano, mas que causou forte comoção no falante. Em certa época, em conversas teóricas, ouvi alguém utilizar repetidas vezes esta frase: se de repente algo nos atravessa a cabeça, mas eu sabia que ele havia recentemente recebido a notícia de que uma bala russa tinha atravessado de lado a lado o capacete que seu filho usava. Agora a gente vai para um capítulo novo: erros. Os erros de memória se distinguem do esquecimento com falha na lembrança apenas por um traço, a saber, o erro, a falha na lembrança. Não ser reconhecido como tal.
mas encontrar crença, mas o uso do termo erro ainda parece depender de outra condição. Nós falamos de errar em vez de lembrar erroneamente. Toda vez que, no material psíquico a ser reproduzido, deva ser enfatizado o caráter da realidade objetiva. Portanto, toda vez que deva ser lembrado algo diferente de um fato de nossa própria vida psíquica, sobretudo, algo acessível à afirmação ou refutação através da lembrança de outras pessoas. Nesse sentido, a ignorância constitui o oposto ao erro de memória. No meu livro Interpretação dos Sonhos, de 1900, fui responsável por uma série de falseamentos do material histórico e, sobretudo, factual, que me chamaram a atenção e me deixaram espantado depois da publicação do livro. Examinando mais detidamente, descobri que não nasceram de minha ignorância, mas remontavam a erros de memória, que a análise poderia esclarecer. Na página 266 da primeira edição, indico como local de nascimento de Schiller a cidade de Marburgo, nome também de uma localidade na Estíria. Esse erro encontra-se na análise de um sonho que tive durante uma viagem noturna, do qual fui despertado pelo condutor que anunciava o nome da estação de Marburgo. No conteúdo do sonho, perguntava-se por um livro de Schiller, mas a verdade é que Schiller não nasceu na cidade universitária de Marburgo, mas em Marbach, na Suábia. Além disso, sustento que eu sempre soube disso. Na página 135, o pai de Aníbal foi chamado de Asdrubal. Esse erro me foi especialmente irritante, mas foi o que mais me fortaleceu na abordagem desses erros. Sobre a história dos Barcas, pouco dos leitores do livro devem estar mais bem informados do que o autor que colocou esse erro por escrito e que o negligenciou em 3 correções de provas. O pai de Aníbal se chamava Amílcar Barca. Asdrubal era o nome do irmão de Aníbal. E, a propósito, também de seu cunhado e antecessor no comando. Nas páginas 177 e 370, afirmo que Zeus castrou seu pai, Cronos, e o destronou. Mas adiantei essa abominação equivocadamente em uma geração. A mitologia grega a faz ser perpetrada por Cronos em seu pai, Urano. Olha que interessante isso, né? Até me lembram, vai me remetendo, talvez inconscientemente, a questões até do Sófocles ali, do Édipo, vai me levando para esse lugar. Não é de todo erro. A versão órfica do mito permitiu a repetição da castração de Cronos por seu filho Zeus, Rocher. Então quer dizer que uma das versões acontece isso. Como agora explicar que minha memória forneceu infidelidades nesses pontos? Ao passo que, como podem se convencer os leitores desse livro, colocava à minha disposição um material mais remoto e incomum. E mais ainda, que em 3 correções de provas realizadas com cuidado, passei por esses erros como se atingido pela cegueira. Goethe disse sobre Lichtenberg, onde ele faz uma brincadeira. Há um problema oculto. Algo semelhante se pode afirmar sobre as passagens de meu livro aqui citadas, onde aparece um erro, por detrás se esconde um recalcamento. Melhor dizendo, há uma insinceridade, uma desfiguração que, comunicados, fui obrigado pela própria natureza dos temas aos quais se relacionavam os pensamentos oníricos, a, por um lado, interromper a análise em algum lugar antes de completá-la,
E, por outro lado, aparar as arestas de algum detalhe indiscreto, através de uma leve desfiguração. Não podia proceder de outro modo. De fato não tinha nenhuma outra escolha. Se eu efetivamente quisesse apresentar exemplos e provas, minha situação coercitiva derivou-se necessariamente da propriedade dos sonhos de darem expressão ao recalcado, isto é, ao que é insuscetível de consciência. Apesar disso, ainda deve ter restado o bastante para escandalizar algumas almas mais sensíveis. Mas a desfiguração ou a ocultação de pensamentos cuja continuação me era conhecida não se deixou executar sem vestígios. Muitas vezes, o que eu queria reprimir conseguia, contra a minha vontade, obter acesso ao que eu havia captado e veio à luz como se fosse um erro não percebido por mim. Todos os três exemplos destacados têm o mesmo tema de base. Os erros são derivados de pensamentos recalcados que se ocupavam de meu pai morto. Pessoal, alguma pontuação, observação, consideração sobre o que vimos até aqui? Ainda não? Felipe, bom dia. Bom dia, Vamos lá. Michel. Sintam-se à vontade de comentar a qualquer momento, tá? Vamos lá. Queres ler um pouquinho, Cristiane, a partir dessa parte aqui, por gentileza? Posso ler? Por favor, então. Quem lê o sonho, analisado na página 266, vai, em parte, descobrir, sem disfarce, e em parte adivinhar por indícios, que eu fiz uma interrupção diante de pensamentos que teriam contido uma crítica inamistosa a meu pai. Na sequência desse fluxo de pensamentos e lembranças, há de fato uma história irritante, na qual desempenham um papel alguns livros e um amigo de negócios de meu pai, que se chamava Marburgo. O mesmo nome que me despertou do sono ao ser anunciado na estação de mesmo nome da Ferrovia do Sul. Eu fiz esconder na análise esse senhor Marburgo, de mim mesmo e dos leitores. Ele retalhou, interrompendo-se onde não devia e mudando o nome do local do nascimento de Stiller, de Marsbach, acho que é isso, viu, gente? Marsbach é Bach, né? Marsbach. Bach, para Marburgo. Uhum. O erro de Asdrúbal por Amílcar, o nome do irmão no lugar do nome do pai, ocorreu justamente em um contexto que tratava das fantasias de Aníbal, de meus anos de ensino médio e de minha insatisfação com o comportamento de meu pai em relação aos inimigos do nosso povo. Eu poderia ter continuado e contado com minha relação com o meu pai foi alterada por uma visita que fiz à Inglaterra, que me possibilitou conhecer meu meio-irmão que lá vivia, filho do casamento anterior de meu pai. Meu irmão tem um filho mais velho da minha idade. Portanto, as relações entre as idades não encontraram nenhum obstáculo para as fantasias de como teria sido diferente se eu tivesse vindo ao mundo como filho de meu pai, mas de meu irmão. Essas fantasias reprimidas falsearam o trecho do texto do meu livro no ponto em que interrompi a análise, obrigando-me a colocar o nome do irmão no lugar do meu pai. Eu só queria fazer um comentário aqui, que esse trecho aqui faz
tem tudo a ver com o caso que eu estou atendendo, da minha analisando aqui, ela fantasia ser filha da própria irmã. Verdade. Inclusive, nessa última análise, só para compartilhar essa semelhança aqui, que foi muito, muito forte, que a gente comentou sobre velhice, porque é uma questão para ela, o que é velhice para você? Porque tudo é velho, tudo ela fala, eu não quero envelhecer. Falei, o que é velhice para você? E ela falava que ela tinha vergonha da mãe dela ser muito velha, que na verdade ela imaginou, em um determinado período da vida dela, que ela fosse filha da irmã mais velha. E que ela chegou a procurar documento na casa dela, isso que eu nem levei na supervisão isso, mas foi na sessão passada, que ela procurou na casa dela documento para comprovar que ela era filha da irmã. Olha que interessante, né? Voltando aqui, lugar do pai. Atribuo a influência dessa lembrança do mesmo irmão eu ter adiantado em uma geração a abominação mitológica do mundo dos deuses gregos. Das advertências do irmão, uma permaneceu na memória por longo tempo. Em relação à condução de sua vida, não se esqueça de uma coisa, ele me disse, que você não pertence à segunda, mas na verdade à terceira geração em relação ao seu pai. Nosso pai casou-se novamente anos depois e por isso era muito mais velho do que seus filhos do segundo casamento. Eu cometi o mencionado erro no livro justamente ali onde trato da piedade entre pais e filhos. Também aconteceu algumas vezes de amigos e pacientes cujos sonhos eu relatei ou a quem eu aludi nas análises dos sonhos chamarem a minha atenção para o fato de as circunstâncias dos episódios vivenciados em comum terem sido narrados de modo impreciso por mim. Trata-se novamente de erros históricos. Examinei cada um dos casos após a retificação e, de igual maneira, me convenci de que minha lembrança dos fatos só foi infiel onde eu tinha intencionalmente desfigurado ou disfarçado algo na análise. De novo, havia aqui um erro despercebido como substituto de uma ocultação intencional ou um recalcamento. Desses erros, que surgiram do recalcamento, diferenciam-se nitidamente outros que se fundamentam na efetiva ignorância. Então, por exemplo, foi por ignorância que, em uma excursão a Walchel, não sei se eu estou pronunciando certo, viu, gente? Michel, Felipe. Acreditei ter chegado à moradia do revolucionário Fischorf. Os dois lugares só têm em comum um nome, o Eimersdorf de Fischorf, até esta localidade na Caríntia. Mas eu não sabia disso. É difícil aqui, para quem não tem o domínio da língua, porque ele faz... E essa foi uma dificuldade, viu, Michel? Não sei se o pessoalzinho também que não tem essa experiência, dessas pronúncias com o que ele associa com outras palavras. Então, quando essas palavras elas são... a pronúncia não é clara para a gente, eu pelo menos senti um pouquinho de dificuldade de entender certos mecanismos dentro do erro, do ato falho. Eu não sei se o pessoalzinho também sentiu essa... Não, isso que tu fala é bem interessante, até eu deixo a sugestão para os colegas. Tem o dicionário freudiano do Luiz Rams, que é um dicionário que ele vai pegar os termos nas suas origens. Vamos pensar juntos aqui agora de forma conceitual.
né? Nós temos um idioma latino. Então, quando a gente vai ler Lacan, ou os trocadilhos franceses, embora o Lacan seja complexo, mas o francês, ele é latino, assim como o português. Então, vamos lembrar ali, no Lacan, entrevistas preliminares. Ah, qual é o trocadilho que eles usam? Entre as vistas. Cheque, tá parecido. Quando a gente vai falar do nome do pai lacaniano, e a gente pega o trocadilho, o não do pai, tá tudo certo, tá parecido. Mas o alemão, ele tem uma origem que não é a mesma que a nossa, né? Ele é de origem anglo-saxã. É interessante vocês visitarem esse dicionário do Luiz Rams, principalmente para entender que a origem das palavras faz muita diferença nos conceitos. Haja vista. Vamos ler Companhia das Letras, as obras completas do Freud. Para você ler a parte de instintos lá, você tem que converter na sua cabeça para pulsões, porque ela é traduzida da Gesammeltwelt, que é a questão alemã, e eles confundiram os conceitos. Então, instinto a gente tem que ler como pulsão. Já na da Imago, que é a tradução da Standard Edition, que é a do James Strachey, a gente tem instinct e a gente entende também o trib, o trieb, trib. Então nós temos pulsão vem do trib, instinto vem de instinct. Então tu nota que é diferente. Quando a gente vai pegar o conceito de ambivust, né, que é aquele sujeito que não sabe que sabe, que é o conceito de inconsciente. Então é legal pegar isso que tu disseste, faz todo sentido. É muito difícil quando a gente não procura no dicionário alemão ali as palavras, porque tem as peculiaridades ali que não existem traduções para todas as palavras do português. Quando a gente vai falar de xiste, Isso que eu ia falar, o xiste também eu senti uma dificuldade, é um livro interessantíssimo, mas é muito difícil para quem não fala outra língua e quem não entende ali. Foi um livro que eu quero revisitar ele, mas foi difícil para mim, pelo menos para mim. É que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra do xiste em alemão é Witz, e Witz não é humor, não é piada. Witz, ela é mais ampla, ela engloba até mesmo a espirituosidade do sujeito. Então não tem tradução. Né? Não é um termo freudiano, mas é uma palavra que eu amo do alemão, que é Schadenfreude. Schadenfreude não tem tradução em português. Schadenfreude é sentir prazer com a desgraça do outro. Quando a gente fala essa palavra, parece que é a pessoa extremamente sádica, que quer uma desgraça, e não é sobre isso, é uma coisa mais sutil, mas não tem tradução, né? Então fica a dica aos colegas que tiverem a oportunidade, visita o Luiz Hans, visitem um pouquinho do idioma alemão, caso optarem por uma psicanálise mais freudiana, tá? Mas as palavras sempre que surgirem aí, se tu quiser, eu não entendo muito, mas eu tenho uma outra coisa que posso te ajudar. Mas a pronúncia também, às vezes, até ajuda para você assimilar com o que ele está querendo falar sobre o erro. A proximidade das palavras. A proximidade, justamente. Uhum. Eis aqui outro erro vergonhoso e instrutivo, um exemplo de ignorância temporária, se é que se pode dizer isso. Certo dia, um paciente me lembrou de lhe entregar os livros prometidos sobre Veneza, com os quais ele queria se preparar para uma viagem de Páscoa. Acabei de separá-los, respondi que fui à biblioteca buscá-los. Mas, na verdade, eu tinha me esquecido de procurá-los, pois não estava muito de acordo com a viagem de meu paciente, na qual eu via uma perturbação desnecessária no tratamento de um prejuízo material para o médico. Na biblioteca, dei então uma olhadela rapidíssima, em busca dos dois livros em que eu tinha em vista. Veneza, Cidade da Arte, é um deles.
Mas, além desse, ainda devo ter uma obra histórica em uma coleção semelhante. Certo, aí está ele, os Médicis. Eu o pego e o levo àquele que esperava, para então, envergonhado, ter de admitir o erro. É que eu sabia que, na realidade, os Médicis nada têm a ver com Veneza, mas por um breve intervalo não me, não me pareceu incorreto. Agora tenho de pôr em prática a justiça. Já que frequentemente eu havia confrontado meu paciente com as suas próprias ações sintomáticas, só poderia salvar minha autoridade diante dele sendo sincero e fazendo conhecer os motivos secretos de minha relutância em relação à sua viagem. Em geral, é possível ficar atônito com o fato de o ímpeto à verdade nos seres humanos ser muito mais intenso do que se costuma estimar. Além disso, talvez seja consequência de meu envolvimento com a psicanálise que eu quase já não consiga mais mentir. Sempre me tento fazer uma desfiguração, sucumbo a um erro ou a outro ato falho, através dos quais se denuncia a minha insinceridade, como nesse exemplo e nos anteriores. O Até, mecanismo do... Cristiana, até é Claro. interessante a gente tocar no assunto aqui que eu lembrei agora. Eu estava lendo aquele texto que eu mencionei para vocês de Construção em Análise, de 1937, e bem no início dele ele está dialogando, como Freud sempre faz com seu interlocutor, e ele fala desse sujeito estimado, e esse sujeito diz, para a psicanálise, cara, você ganha, coroa, eu perco. Né? Ele diz assim, para vocês a psicanálise o tempo todo o seu analisando está errado. E daí ele vai justificando, ele vai construindo durante o texto essa questão. Mas eu lembrei disso enquanto tu falava aqui. Não, mas toca o barco, para não perder a tua linha de raciocínio. Só queria pontuar isso. O O, mes- mecanismo do erro. o mecanismo do erro parece ser o mais frouxo de todos os atos falhos, ou seja, a ocorrência do erro indica, de maneira bem geral, que a atividade psíquica em questão teve de lutar com alguma influência perturbadora, sem que o tipo de erro seja determinado pela qualidade da ideia perturbadora que permaneceu na obscuridade. Contudo, complementamos nesse ponto que muitos casos simples de lapsos verbais e na escrita cabe supor a mesma situação. Cada vez que cometemos um lapso verbal de escrita, temos o direito de inferir uma perturbação por meio de processos psíquicos situados fora da intenção. Mas é preciso admitir que, com frequência, o lapso verbal e na escrita obedece às leis da semelhança, da comodidade ou da inclinação a se apressar, sem que o perturbador tenha conseguido impor uma parcela do seu próprio caráter no erro resultante do lapso verbal ou na escrita. Somente a complacência no material linguístico possibilita o determinismo do erro e também lhe esquece o limite. Essa questão quando eu li, que eu costumo ter um diário que eu escrevo toda manhã, daquilo que eu penso, do que eu sinto. E quando eu li esse livro, essa obra de Freud, eu percebo vários lapsos na escrita. É impressionante. E aí eu paro e penso, o que eu queria escrever com isso? Não era, aí eu apago, mas eu fico pensando o que de fato eu queria escrever naquela palavra que eu escrevo errado. É muito, é muito legal quando se autoanalisa quando você tem alguma prática, porque era tão, né, ali, na verdade, uma atividade que não era nem psicanalítica, era estoica, de você escrever reflexões, e aí eu me pego com vários atos falhos.
É bem interessante isso, né? E aí eu falo, nossa, como inconsciente é, né? É muito, é muito rico, né? Para não citar exclusivamente meus próprios erros, quero compartilhar mais alguns exemplos que, aliás, também poderiam ter sido incluídos entre os lapsos verbais e as ações equivocadas, o que, no entanto, não tem a maior importância, dado que todas essas modalidades de atos falhos são equivalentes. Proibiu um paciente de telefonar para a amada com quem ele mesmo queria romper, já que cada conversa desencadeava novamente a batalha para perder o hábito. Disse-lhe que ele devia escrever-lhe sua última decisão, apesar das dificuldades para enviar-lhe as cartas. Ele me visita às 13 horas para me dizer que havia encontrado um caminho para contornar essas dificuldades e, entre outras coisas, também pergunta se ele pode invocar minha autoridade médica. Às 14 horas, ele estava ocupado escrevendo a carta de rompimento, quando, de repente, se interrompe e diz à sua mãe, que estava presente: esqueci de perguntar ao professor se posso mencionar seu nome na carta. Apressou-se ao telefone, pediu a ligação e perguntou: por favor, o professor já terminou a refeição e pode falar? Como resposta, um, ouviu um atônito: Adolfo, você ficou louco? E era a mesma voz que o meu pedido que não deveria voltar a ouvir. Ele havia simplesmente errado e, em vez do número do médico, ele indicou o da amada. Uma jovem dama devia fazer uma visita a uma amiga recém-casada de Habs, não vou saber pronunciar, Michel, me ajuda. Vou tentar também. Habsburgergasse. Habsburgergasse. Acho que é isso. Acho que é isso. Ela falou sobre isso enquanto a família fazia a refeição à mesa, mas erroneamente ela diz que tinha de ir a É, Habsburg, Babenbergengasse. e é bem parecida a pronúncia. Aham. Outras, outras pessoas presentes a fazem notar, rindo, o erro que ela não percebeu, ou o equívoco na fala, como se preferir. É que 2 dias antes havia sido proclamada a República em Viena. O negro e o amarelo haviam desaparecido, dando lugar às cores da velha Ostmark. Vermelho, branco, vermelho. E os Habsburgos haviam sido depostos. A falante incorporou essa substituição no endereço da amiga. Por outro lado, existe de fato em Viena uma rua muito famosa, a Babenbergerstrasse, Uhum. mas Isso. nenhum vienense a chamaria de Gas, rua secundária, diferente de Strasse, rua importante. Um professor da escola em uma casa de veraneio, um jovem muito pobre, mas majestoso, tanto cortejou a filha do proprietário de uma mansão oriunda da cidade grande, até que a moça se apaixonou e ainda instou sua família a consentir no casamento, apesar das diferenças de posição social e de raça. Um dia, o professor escreve uma carta para o irmão dizendo: linda, linda mocinha de certo não é, mas é muito doce, e até aí tudo estaria bem. Mas se eu poderia decidir-me a me casar com uma judia, isso ainda não sei dizer. Essa carta caiu nas mãos da noiva e pôs fim ao noivado, enquanto ao mesmo tempo o irmão ficava atônito com as declarações de amor dirigidas a ele.
Meu informante garantiu-me que, nesse caso, houve um erro, e não uma astuta encenação. Fiquei sabendo de outro caso em que uma dama, insatisfeita com seu antigo médico, mas sem querer livrar-se dele abertamente, alcançou esse propósito por meio de uma troca de correspondência. E, pelo menos nesse caso, posso assegurar que foi um erro e não uma esperteza consciente, que se valeu desse conhecido motivo da comédia. Michel, Felipe, eu não sei, me veio na cabeça, lendo isso aqui, que esses atos falhos, eu não li isso em nenhum lugar, só foi uma sensação que eu tive agora. Esses atos falhos que tem esse tipo de erro, ele parece tão infantil, tão infantilizado ou não. Porque, por exemplo, o médico falou para ele não ligar para a namorada, porque ele estava ali naquele rompimento, naquela fase de rompimento, então não liga. E aí ele vai lá e liga, como que sem querer, me parece um pouco infantil, um retorno, eu não sei, uma postura mas infantilizada. vamos pensar da seguinte forma, né? O que é uma proposta de uma análise, muitas vezes? É uma proposta de uma maturação psíquica. Quando Freud diz que numa análise a gente não atende adulto, a gente atende uma criança, é nesse aspecto, porque o desejo, de certa forma, muitas vezes ele é muito primitivo. Ele está aquém das normas sociais superegóicas, haja vista que o superego a gente vai ter na questão edípica. Se formos cronológicos, estamos falando ali de 6, 7 anos de idade, né? Se comparado com as questões mais primitivas da formação do sujeito. Então, de certa forma, quando tu está atendendo o teu analisando, muitas vezes tu vai ver isso na clínica. O teu analisando pegando e dizendo, ela me chamou de infantil. E daí o analista pega e diz, tá, mas você me falou que você esmurrou a porta e ficou sapateando, ficou gritando descontroladamente. O que você acha disso? Ela ter lhe chamado de infantil, esse seu comportamento, como que ele soa agora que você se escuta ou me escuta quando eu conto para você? Nota que o falante não se escuta, então quando o analista fala, muitas vezes vai soar extremamente infantil algumas situações, né? Por isso que a análise muitas vezes nos coloca numa situação que às vezes a gente se sente, eu falo a gente porque eu faço análise pessoal também, numa situação extremamente infantilizado até mesmo, né? Mas é interessante aqui, eu vou ler esse último aqui para a gente comentar, que, ó, o Brill, né, provavelmente esse Brill é interessante a gente, quem que tiver a oportunidade de ler ele, provavelmente o Brill, ele se refere ao Abraham Brill, que é um dos primeiros tradutores do Freud lá nos Estados Unidos. Assim como a gente tem o Strachey na Inglaterra, a gente tem o Brill dos Estados Unidos. Então, esses tradutores do Freud, muitas vezes se tornaram grandes psicanalistas, como é o caso do Strachey, um grande psicanalista que veio a se tornar. Tu queres ler o 8 aqui? Pode continuar. Eu vou só fazer a saideira aqui para a gente fechar então hoje. Ok. Brill conta de uma dama que lhe pediu notícias das condições de uma conhecida de ambos. E ao fazê-lo, ela a chamou equivocadamente por seu nome de solteira. Chamada a sua atenção para o erro, ela teve de reconhecer que não gostava do marido dessa dama e que estava bastante insatisfeita com o seu casamento. Chamada a sua atenção para o erro, ela teve de reconhecer que não gostava do marido dessa dama, ou seja, preferia que ficasse solteira, e que estava bastante insatisfeita com esse casamento. Né? É interessante a gente trazer aí, na questão das análises, quando
eu já mencionei isso algumas vezes, quando o nosso analisando opta por utilizar um sobrenome e não o outro, né? E é importante a gente sempre lembrar, é a realidade do nosso analisando e não a nós. O mundo não é uniforme. Aqui no Brasil, o nome da mãe precede o nome do pai. Em países como Espanha, inverte essa ótica, não é a mesma coisa. O nome da mãe é o último. Em sociedades alemãs é muito comum o nome composto e somente o nome do pai. Então, é interessante a gente perguntar isso, sempre lembrando, só sabemos do nosso analisando o que ele nos fala. O nosso lugar é o lugar do suposto saber. Supõe-se que a gente saiba, mas não propriamente nós saibamos, tá? Pessoal, comentários, pontuações, o que vocês compartilham antes de finalizarmos aqui? Algum ponto chamou a atenção de vocês? Como é que está aí para vocês? Alguém gostaria de pontuar algo? Não? Então, vamos encerrando por aqui hoje. Agradeço a todos que participaram. Cristiane, obrigado por ter lido. Eu acho que porque eu acordei meio cedo, não está conseguindo enxergar direito as letras aqui. Essa semana, sim. Sexta-feira, já que não temos feriadão, sexta-feira voltamos às 4 da tarde, ter mais um encontro, segundo encontro da leitura do Assim Falava Zaratustra do Nietzsche. E amanhã, às 8 da noite, temos o nosso encontro, a nossa turma de supervisão. Aos que desejarem, só me chamar no particular. Então, bom dia a todos, bons atendimentos, bons estudos e até o próximo encontro.